Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Nós temos muito com o que nos preocupar atualmente, concorda? As mudanças climáticas estão nos afetando cada vez mais, estamos enfrentando guerras, recessões na economia e até uma grande pandemia que nos tirou do eixo nos últimos anos. Não é possível saber com exatidão se a humanidade já enfrentou tantos desafios em seus mais de 100 mil anos de existência, mas que nós estamos passando por maus bocados, isso estamos, temos certeza. E como se tudo isso já não bastasse, as agências espaciais ao redor do mundo, como a NASA, emitem alertas constantemente sobre alguma nova ameaça vinda do céu que pode nos gerar ainda mais problemas. Realmente, a coisa não está fácil. Mas, partindo disso, no vídeo de hoje nós decidimos trazer para você os dois principais objetos astronômicos que estão rondando o nosso espaço ali ao redor, ameaçando colidir com a gente em algum momento. Você vai perceber que, além da intimidação e admiração que eles nos causam, também estamos aprendendo muito com eles, inclusive em como encontrar uma saída caso realmente estejamos em perigo num futuro próximo. Vamos conferir, então, o que está acontecendo. O primeiro objeto já foi apelidado de Asteroide do Apocalipse, pelo nome dá para sentir a barra, né? Ou Asteroide do Fim do Mundo. Mas será que ele é tudo isso mesmo? Bom, se um dia o 101955 Bennu chegar até nós, é provável que sim, ele prove ser bastante perigoso. Bennu, como ele costuma ser chamado, foi descoberto em 1999 por um projeto de mapeamento espacial feito em colaboração entre a Força Aérea dos Estados Unidos, NASA e Laboratório Lincoln do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, também conhecido como 1999 RQ-36 ou Asteroide 101955. O nome Bennu foi escolhido através de uma competição realizada pela Universidade do Arizona em 2013. O estudante Mike Puziel, de 9 anos apenas, propôs o nome vencedor por conta da forma da espaçonave projetada para visitar o asteroide, que lembrava o deus Bennu, da mitologia egípcia. A ave mítica que se parece com uma garça é frequentemente associada a Osíris, o deus do renascimento, da fertilidade e também da morte. Os cientistas consideraram simbólico o duplo papel dos asteroides no universo, já que às vezes agem como destruidores da vida, mas também se acredita que algumas dessas rochas tenham trazido vida para a Terra bilhões de anos atrás. As dimensões deste asteroide são assustadoras. Bennu tem 492 metros de largura, o que equivale a 5 campos de futebol, e possui uma forma bastante regular que se parece um pouco com um peão. O asteroide completa uma órbita ao redor do Sol a cada 435 dias terrestres e a cada 6 anos se aproxima do nosso planeta, passando a cerca de 300 mil quilômetros da nossa superfície. Parece pouco, mas nas referências universais isso é quase nada. Bennu é um tipo especial de asteroide rico em carbono e acredita-se que ele tenha compostos orgânicos tão antigos quanto o próprio Sistema Solar, que, segundo os cientistas, podem ajudar a lançar alguma luz sobre as origens da vida em nosso planeta. Esses pedaços de rocha geralmente vivem nos limites externos do cinturão de asteroides entre as órbitas de Marte e Júpiter, mas às vezes migram para mais perto do Sol, exatamente o que aconteceu com Bennu no passado. Especialistas acreditam que o efeito Yarkovsky tenha sido responsável por trazê-lo para perto de nós. Trata-se de um impulso gerado pela luz solar quando o asteroide rico em carbono extraordinariamente escuro absorve a sua energia. Os cientistas acham que Bennu deixou o cinturão de asteroides principal depois que se separou de um corpo muito maior com até 200 quilômetros de largura. Uau! Uma colisão com uma outra rocha. Essa colisão pode ter acontecido entre 700 milhões e 2 bilhões de anos atrás. Por estar bastante perto de nós, Bennu foi escolhido para ser estudado pela missão OSIRIS-REx da NASA entre os anos de 2018 a 2021. A exploração, que envolveu uma dramática coleta de amostras, fez de Bennu um dos 3 asteroides mais bem explorados em todo o universo. A missão revelou vários fatos surpreendentes sobre ele,
incluindo que sua superfície é tão macia que quase engoliu a sonda durante o pouso de amostragem. A rocha espacial foi selecionada como o destino da primeira missão de coleta de amostras de asteroides da NASA, ainda em 2008. O asteroide se destacou entre 7.000 outros próximos da Terra, conhecidos na época, de acordo com a Universidade do Arizona, que gerencia a missão para a NASA. Ao projetar essa missão, os engenheiros procuravam especificamente uma rocha viajando entre 0,8 e 1,6 unidades astronômicas, que é a unidade de comprimento que mede a distância da Terra ao Sol, aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Além da órbita certa, os cientistas também precisavam de uma rocha que não girasse muito rápido para permitir a coleta segura de amostras. Isso significava que o asteroide precisava ter mais de 200 metros. Os cientistas também estavam interessados em visitar um tipo especial de asteroide, um tipo rico em carbono que não mudou muito desde os primeiros dias do Sistema Solar. Bennu foi apenas um dos 5 asteroides conhecidos na época que tinha todos esses pré-requisitos. A missão da NASA partiu para uma viagem de 2 anos em setembro de 2016 e entrou em órbita ao redor da rocha em dezembro de 2018. A sonda permaneceu quase 2 anos estudando Bennu remotamente antes de fazer uma tentativa bem-sucedida, embora bastante dramática, de coleta de amostras em outubro de 2020. Durante a operação de amostragem, a missão conseguiu coletar cerca de 120 gramas de regolito da superfície de Bennu. Mas a resposta do asteroide ao pouso deixou a equipe da missão surpresa. Acontece que Bennu provou ser um conglomerado de sujeira, cascalho e seixos mantidos juntos apenas por forças gravitacionais muito fracas, o que quase permitiu que a Osiris-Rex fosse engolida. A sonda deixou o asteroide em 2021 e chegou à Terra em 24 de setembro de 2023. As análises iniciais mostraram que Bennu, de fato, era feito principalmente de carbono, o que apoia as hipóteses que afirmam que os asteroides tiveram um papel crucial em trazer componentes essenciais para a vida para a Terra primitiva. Além disso, os cientistas também detectaram a presença de fosfato de magnésio e sódio, minerais que não foram previstos durante os primeiros exames feitos à distância. Isso sugere que o corpo celeste possa ter uma origem muito mais complexa do que imaginávamos, o que indica que ele também pode se comportar de maneira errática e imprevisível. Mas o que mais chamou a atenção de todos foi o fato de Bennu quase engolir a sonda enviada para estudá-lo. A resposta do asteroide foi uma completa surpresa para os cientistas, mostrando que o asteroide se comporta quase como uma esfera de líquido, em vez de um amontoado de material sólido. Bem, mas, afinal, esse asteroide vai ou não vai atingir a Terra? Essa é a pergunta que você deve estar se fazendo. E se isso acontecer, quais serão as consequências? Bom, embora Bennu seja oficialmente um dos corpos com maior probabilidade de colidir com o nosso planeta nos próximos 1000 anos, as chances dessa colisão realmente acontecer são relativamente baixas, graças a Deus. Um estudo da NASA feito em agosto de 2021 concluiu que a probabilidade de 2 corpos se entrarem no espaço até 2300 é de cerca de 1 por 1.750. O estudo levou em consideração as medições da missão da NASA, o que significa que incluiu os dados mais precisos sobre todos os tipos de parâmetros que podem afetar a trajetória de Bennu. Só que, veja bem, os especialistas afirmam que a chance é pequena, mas não impossível. Inúmeras variáveis precisam ser levadas em conta, incluindo o efeito Yarkovsky, que falamos há pouco, e outras situações imprevisíveis, como a trajetória do asteroide ser alterada pela colisão com outro corpo celeste. Se isso realmente acontecer, estaremos em maus lençóis, amigos. Com 492 metros de largura, Bennu certamente causaria alguma destruição se atingisse o nosso planeta. O impacto dessa rocha não desencadearia um evento de extinção em massa, mas causaria sérias consequências na região atingida. Segundo o cálculo de especialistas no assunto,
A cratera, após o impacto, teria cerca de 6 quilômetros, com a rajada de ar derrubando edifícios a dezenas de quilômetros de distância do epicentro e também quebrando, claro, janelas a centenas de quilômetros longe dele. A boa notícia é que, se o asteroide se aproximar muito do nosso planeta, a NASA terá uma ferramenta para evitar a colisão, graças a uma recente missão que mudou com sucesso a órbita de um asteroide lunar. Essa foi a primeira vez na história que a rota de um corpo celeste foi alterada. Mas daqui a pouco falamos sobre isso. Antes, vamos conhecer o nosso próximo Nêmesis, ou melhor, Apophis. No ano de 2004, uma equipe de astrônomos descobriu um asteroide de 340 metros enquanto trabalhava num observatório no Arizona. O asteroide foi chamado de Apophis, em homenagem a uma das criaturas mais perigosas do Antigo Egito, considerada a personificação do caos, da destruição e do mal. Uau! E para que escolher um nome desse? Bom, simples. O pedaço de rocha está vindo em direção ao nosso planeta e pode colidir com a Terra logo ali, em 2029, fazendo um belo estrago. O asteroide ficou no topo da lista de risco de impacto da NASA por 17 anos e só foi removido em 2021. Mesmo assim, os pesquisadores ainda não puderam descartar a possibilidade de que os efeitos gravitacionais da Terra podem influenciar o corpo celeste de tal forma que poderá resultar num impacto daqui a alguns anos. O mais provável é que ele passe próximo de nós no dia 13 de abril de 2029, quando ficará a apenas 31 mil quilômetros de distância. Gente, isso é muito perto. Mais próximo do que a maioria dos satélites e 10 vezes mais próximo do que a Lua. Isso sem considerar as variáveis e erros de cálculos que podem mascarar o fato de que Apophis esteja vindo realmente em nossa direção. Especialistas acreditam que, como a rocha espacial é gigante, a sua passagem será tão brilhante que mais de 2 bilhões de pessoas poderão vê-la a olho nu. Classificado como um asteroide do tipo S, uma rocha pedregosa diferente do caso anterior, o Apophis também pode conter uma mistura de metais, incluindo níquel e ferro, de acordo com a NASA. Acredita-se que a forma do asteroide seja alongada e composta de 2 lóbulos, como se fosse uma espécie de um amendoim espacial rochoso, vamos dizer assim. Enquanto a maioria das rochas espaciais que atingem a atmosfera da Terra queimam durante a entrada devido ao atrito, quando um asteroide realmente atinge a Terra, uma variedade de fatores que determina as consequências entra em jogo. Entre esses fatores incluem, mas não estão limitados ao tamanho do objeto, a sua massa e o ângulo em que ele entra na atmosfera. Bem, considerando tudo isso, acredita-se que se o Apophis cair na Terra, provavelmente fornecerá o equivalente a 880 megatons de energia. Para você ter uma ideia, a bomba atômica lançada sobre Hiroshima liberou apenas cerca de 0,15 megatons de energia e foi suficiente para tirar a vida de 200 mil pessoas e varrer a cidade do mapa. Sentiu o drama? Deu para ter uma noção, do que pode acontecer. Pelo menos as chances do asteroide atingir uma área povoada são pequenas. É preciso lembrar que os oceanos cobrem cerca de 75% da superfície do nosso planeta. Então, estatisticamente falando, é muito mais provável que o Apophis caia na água e não no solo. Mas isso não necessariamente significa que estaremos a salvo. Com certeza, você já jogou uma pedra num lago e viu as pequenas ondulações se estendendo em todas as direções, né? Pois é. Esse deslocamento da água e os padrões de ondas subsequentes que ela produz são exemplos dos princípios fundamentais da física em ação. A forma como a força e a energia se propagam, por exemplo. Agora, imagine uma rocha gigante atingindo um lago gigante, que seria o oceano. Essa rocha, que no caso é o Apophis, também enviaria ondas em todas as direções. E essas ondulações vão se tornando tsunamis devastadores, provavelmente em vários continentes. Considerando que uma porcentagem significativa da população humana vive em cidades costeiras,
o estrago seria incalculável. O renomado cientista Neil deGrasse Tyson alertou que um tsunami ou uma série deles provocados pelo impacto do Apófis no Oceano Pacífico poderiam destruir a costa oeste da América do Norte. Então, definitivamente os humanos não estarão a salvos se um asteroide cair no mar. Ao mesmo tempo, apesar da destruição, a humanidade não corre o risco de ser extinta. Haveria uma grande devastação na área atingida, é claro, mas isso não deveria gerar impactos suficientes para dizimar a existência da nossa espécie. Mesmo assim, haveria consequências a nível mundial, com certeza. Em alguns casos, impactos de asteroides lançariam tanta poeira e detritos na atmosfera que causariam mudanças climáticas. Foi o que aconteceu com os dinossauros, por exemplo. É claro, aquele asteroide era consideravelmente maior que o Apófis, mas os especialistas têm opiniões diferentes sobre o que pode acontecer. Uma parcela dos estudiosos dizem que você não deve esperar que essa rocha espacial, em particular, espalhe detritos suficientes para causar mudanças climáticas a longo prazo. Já outros pesquisadores dizem que a mudança climática causada por o impacto do Apófis é uma possibilidade muito real. É difícil precisar o que poderia acontecer de novo. Mas, depois de todos esses fatos tão assustadores, vamos dar uma respirada aqui, porque nós temos algumas notícias que vão te deixar um pouco mais tranquilo. Primeiro é que, graças a observações e cálculos, temos quase 100% de certeza que nós não iremos ser atingidos pelo Apófis em 2029. Mas o asteroide é mais um dos objetos que está perdido no espaço, já que existem milhares de outros por aí. E se um dia realmente um asteroide vir em nossa direção, a NASA tem um plano mirabolante para tentar salvar as nossas vidas. Recentemente, uma espaçonave que estava há 10 meses no espaço se chocou contra um pequeno asteroide. O objeto não oferecia perigo para a Terra, mas esse foi um teste feito pela NASA, caso seja preciso desviar ou destruir uma rocha por inteiro. A missão foi uma maneira de testar a capacidade de acertar um alvo a 11 milhões de quilômetros, logo ali, e provocar uma alteração na órbita original. A missão foi chamada de DART, ou Missão de Teste de Redirecionamento de Asteroide Binário. Ela promoveu uma colisão a quase 20.922 km por hora, usando uma sonda mais ou menos do tamanho de uma geladeira que pesava cerca de 570 quilos. Que coisa desproporcional, né? O equipamento possuía apenas uma câmera usada para navegar, selecionar o alvo e registrar a sua última ação. Estudos recentes mostraram que a missão foi um verdadeiro sucesso, isso é uma boa notícia. Como o objetivo não era destruir a rocha espacial e sim mudar a sua rota, a missão foi muito bem sucedida. Que ótimo. O choque alterou o curso do asteroide um pouco mais do que o planejado. Então, você deve estar se perguntando, quer dizer que mesmo que um asteroide esteja na direção da Terra, nós ainda teríamos uma chance de sobreviver? Outra pergunta. Se o asteroide Apófis ou outro pedaço de rocha ainda maior vier em nossa direção, estaríamos a salvo? Provavelmente sim. Sorte a nossa que conseguimos evoluir nossa tecnologia para não acabar como os dinossauros. Bem, pessoal, ficamos por aqui com esse vídeo. Querendo saber o que você pensa sobre esse assunto, deixe nos comentários. Nós agradecemos muitíssimo a sua companhia, sempre muito especial. A gente se vê no próximo vídeo.